Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Business English. Inglês para o negócio, inglês para o trabalho, na verdade, né? Não importa a profissão que você tenha. E eu quero mostrar para você como esse Business English não é uma coisa assim específica, né? O trabalho, não. Alguns termos já fazem parte do nosso dia a dia e a gente acaba não percebendo. Mas é importante saber, né? Nesse caso aqui, tanto português quanto inglês. Então, vamos lá. Quero te mostrar isso aí. Veja, como é que eu falo presidente em inglês? Olha, se for o presidente de um país, ok, você vai dizer o quê? President, no doubt, né? Não tenha dúvida, não há dúvida sobre isso. Agora, e presidente de uma empresa? Você pode usar president. Olha, se você reparar, né? Na mídia, né, você acompanhando noticiários, você lendo, né, notícias nos jornais, você vai ver que geralmente eles não usam a palavra president para presidente de empresa. Nós usamos o termo o quê? CEO. Reparou? Agora, esses CEOs, será que eles são assim, digamos assim, eles são os donos, eles são aquele cara que é o manda-chuva, né? Em inglês a gente diz big shot, né? Que seria o tiro grande, mas é o manda-chuva, né? Ele manda, desmanda, faz o que ele quer e por aí vai. Será que é assim? Não é bem assim, né? A gente acaba pensando que é assim que eles são, né? Todo poderosos, né? Porque essas pessoas acabam aparecendo na mídia, tem uma exposição maior na mídia, né? Então a gente acaba associando, né, essas pessoas o quê? Nessa posição. Então a gente pensa, por exemplo, em Microsoft, a gente pensa lá no Bill Gates, não é isso? Você diz lá o Jeff Bezos da Amazon, né? Ou Elon Musk, da Tesla, SpaceX, alguma coisa assim, por aí vai, né? Então, a gente geralmente usa esse CEO, mas esse CEO, então, eles realmente são aqui o todo-poderosos, estão assim no nível de hierarquia dentro da empresa, são eles que mandam mais, têm a última palavra e por aí vai? Não. Então, deixa eu explicar para você o que significa realmente CEO, né? O que ele faz. Bem, nós temos o CEO de uma empresa, né, que vai ser o quê? O presidente, né, que nós diríamos em português, que ele vai o quê? Ser o chefe de outros, digamos assim, departamentos, né? Em inglês, por exemplo, RD, que é Research and Development, que é pesquisa e desenvolvimento, o financeiro, operações, Human Resources, que vai ser o quê? Recursos humanos, vendas, marketing, logística, cadeia de suprimentos, né? O chão da fábrica, para vai. Ou seja, ele vai ser o quê? O presidente da empresa, né? Isso nos leva a pensar que ele é o quê? Ele está lá no topo, né? No primeiro nível. Mas na verdade não é assim, né? Ele está o quê? No terceiro nível, third level. Por quê? Porque há dois níveis acima dele aqui, né? First level, second level. Olha, nós temos uma empresa, tá? Corporation, vamos considerar que ela seja uma SA, uma sociedade anônima, é isso? Então, nós temos lá o quê? Os donos, né, dessa empresa, dessa sociedade anônima. Como é que é dono em inglês, né? Nós temos a palavra owners, tá? Que seriam os donos, os proprietários. Mas se tratando aqui de uma SA, uma sociedade anônima, ou seja, cada um desses donos aqui tem uma fatia, né? Digamos assim, maior ou menor dessa empresa, né? Que são o quê? As ações. Então, na verdade, esses proprietários, nós podemos dizer que eles são o quê? Os shareholders. O que é share? Share em inglês são ações. Tá? Ações de uma empresa. E hold, em inglês, tem muitos sentidos, mas seria aqui possuir, nesse sentido aqui, tá? Seriam os possuidores das ações. Os possuidores das ações vão ser o quê? Os acionistas, tá ok? Agora, uma pergunta para você. Como é que esses acionistas manage? What's the verb manage? Manage é gerenciar, administrar. Você tem um manager, por exemplo, né, que seria o gerente. Então, como é que esses acionistas, dependendo da empresa, são vários, né, muitos, administram a empresa, né? Será que eles mesmos administram? Não. Como é que funciona isso? Ah lá. They hold a general meeting. O que é meeting? Meeting é reunião, né, dentro desse Business English, uma reunião geral. Então seria eles, os acionistas, realizam uma reunião geral.
É uma reunião. Em português, na verdade, a gente fala o quê? Uma assembleia geral, tá? Então, eles realizam uma assembleia geral and elect, e elegem. Quem eles vão eleger para administrar a empresa? O Board of Directors, ou seja, o Conselho de Diretores. Sim ou não? O Conselho de Diretores. Quem são essas pessoas? Olha, são algumas pessoas que vão estar o quê? Encarregadas, que vão ser o quê? Eleitas, né, pelos acionistas, já que são muitos, né? Não dá para todo mundo administrar, então vão o quê? Eleger esse Conselho de Diretores. Então, essas pessoas são o quê? Os diretores. E quais são as funções desses diretores? Olha, vamos lá. The Board, aqui eu estou encurtando, em vez de dizer o Conselho de Diretores, apenas o Conselho, estabelece o que? Corporate Policies, ou seja, as políticas corporativas, e também o que? Business Goals, as metas, os objetivos de negócio, né? Quando você fala estabelece as políticas corporativas e as metas, quais são as metas? É o que? Profit. O que é profit? É lucro, né? Quer dizer, a meta da empresa é ter lucro. Daí o que eles fazem? Será que eles vão administrar sozinhos? Não. Eles vão o quê? Then, então, não é isso? Eles vão o quê? Hire. Olha, hire é o verbo contratar, tá? Então eles vão contratar or appoint, não é apontar, mas é nomear. Então eles vão o quê? Contratar ou nomear uma pessoa para executá-las. Executar o quê? As políticas. Colocar o quê? Na prática. E quem é essa pessoa? O CEO. É, não é? Que em inglês significa o quê? Aqui, ó. Chief, parece português? Parece, né? Executive Officer. Que seria o quê? Officer pode ser oficial no sentido de num domínio militar, né? Mas aqui, em português, a gente traduz pelo quê? Por diretor-chefe executivo. Não é isso? Diretor-chefe executivo. Agora, por que eles usam esse termo aqui, ó? Executive, né? Executivo. Porque, na verdade, eles foram... o CEO foi o quê? Contratado para execute, para executar o quê? E cumprir as metas, as políticas que o Conselho de Diretores estabeleceu. Entendeu? Então, é por isso, olha, que o CEO está no terceiro nível aqui, né? Na hierarquia da empresa, ó. Porque primeiro vem o quê? Os donos, que são os shareholders, os acionistas. Depois vem o Conselho de Diretores e aí vem o CEO. Agora, qual é a função desse CEO? Ah lá, she or he, tá? Eu estou colocando aqui a she or he, ele ou ela, né? Sets, estabelece o que? Overall strategies, as estratégias gerais, não é isso? Ou seja, ele tem lá o que? Como, how to achieve the goals. Ou seja, o conselho estabeleceu as metas e ele determina a estratégia de quê? Para como o que? Alcançar, cumprir as metas. Mas ele faz isso sozinho? Não. Então vamos lá. To deploy them. Para implementá-las, as estratégias, né? Então, she or he manages. O que era manage? Administrar. Ele ou ela administra a empresa by delegating roles. Ao delegar funções, né? Não dá para ele fazer tudo sozinho, então ele vai delegar essas funções. E para quem? Ele vai delegar o quê? A vários departamentos, né? Como eu falei lá, pesquisa e desenvolvimento, finanças, operações. Lógico que cada departamento desse vai ter um chefe também, ok. Mas ele aqui, ele é o manda-chuva aqui. Depois, she or he is directly. O que é direct? Parece português? Parece, direto. Quando eu coloco esse LY, é diretamente. Então, ele é diretamente o quê? Responsável pelo quê? O sucesso de negócios da empresa, né? Ele é diretamente responsável pelo sucesso comercial da empresa. E, logicamente, quando eu falo sucesso, eu quero dizer o quê? Profit, ou seja, lucro, né? Ele tem que garantir o lucro. Aí, acabando o ano, né, ele vai ter que apresentar o quê? Os results, ou seja, os resultados. Tá? Os resultados vêm na forma de quê? De um relatório. Sim, ele vai redigir lá quais são os resultados alcançados da empresa. Em geral, isso aqui toma a forma de um documento financeiro, que vai ser esse aqui, ó, Profit and Loss Statement. O que é profit que nós vimos até agora? Lucro,
né? Loss é o contrário, que é o quê? Perda, prejuízo. E statement é a declaração. Ao pé da letra seria o quê? Uma declaração de lucro e perdas. Em português, geralmente a gente fala o quê? Um demonstrativo de lucros ou perdas ou demonstrativo de resultados, tá ok? Então lá, passou-se o ano, né? Coloca os resultados aqui. Se a empresa teve loss, perda, prejuízo ou lucro. Então o que ele faz com esse relatório? Ele apresenta, submete a quem? Ao Board of Directors, sim, ao Conselho de Diretores, tá? Daí eles vão analisar e vão repassar para quem? Para os donos, né, da empresa. Quem são os donos? Os shareholders, sim ou não? Né? Então, relata a quem? Aos donos, aos acionistas. Isso significa que o CEO is a results-based role, ou seja, o CEO é o quê? É uma função baseada em quê? Em resultados. Ou seja, se tem profit, sim, lucro, ou loss, ou prejuízo. Então é uma função baseada no resultado. É ou não é? Isso quer dizer o quê? In case of poor performance, ou seja, em caso de performance ou desempenho poor. What's poor? Poor é pobre. Dá para entender aqui, não dá? Em caso de performance pobre, né? Vamos traduzir aqui por ruim, pode ser? No caso de um desempenho da empresa ruim, o que acontece? The board, ou seja, o conselho de diretores, can fire him or her. What's fire? Olha, geralmente fire é fogo, tá? Como substantivo. Mas se for verbo, nesse contexto aqui, é demitir. Então, lá, em caso de um desempenho ruim, fraco, o conselho pode o quê? Despedi-lo ou despedi-la. Ou seja, manda embora, não é isso? E aí, contrata outra pessoa. Então, na verdade, o CEO, né, ele não é necessariamente o manda-chuva lá da empresa, o presidente, por aí vai. Não, ele está o quê? No terceiro nível. E ele geralmente é o quê? Ele é um funcionário, né, como os demais. Se ele não executar, né, digamos, ter profit, lucro, ele pode ser o quê? Substituído. Então, não necessariamente, né, vamos dizer assim, o CEO é o big shot, né, o manda-chuva da empresa, como vocês viram. Às vezes é simplesmente o que? É um funcionário contratado, né, como o outro. É lógico, os caras ganham muito, tá? É uma função especial, né, mas ele é contratado. Agora, às vezes calha, né, coincide dele ser o dono ou mesmo o fundador, né? Por exemplo, o Steve Jobs, lá da Apple, né? Ele foi o fundador da Apple, mas depois que ele abriu o capital, né, tinha outros acionistas, quanto é que em 1985, se não me engano, ele mesmo foi afastado, foi demitido, né, da Apple, né, e depois recontratado. Então, mas ele era o rosto, né, que mais aparecia para o público, né, e os outros acionistas, né, como a gente diz em português, sociedade anônima, né, anônimo quase não aparece, né? Então isso aí acaba o quê? Fomentando essas confusões. E é lógico, né, que por exemplo, o CEO pode acumular funções. Ele pode ser o fundador, ele pode coincidir de ser o dono, ele pode ser um acionista, por exemplo, o Elon Musk, né? Ele é o CEO, ele é o dono também. Mas, na verdade, ele não é o único dono, né? Se eu não me engano, ele possui cerca de 20%, isso muda todo dia, não sei, né? Das ações, né? Então, daí você fala assim, mas só 20%, né? Quer dizer, então tem 80% de outras pessoas? Então ele não manda. Sim, não, porque ele é o majoritário, o acionista, 20% é que ele tem mais ações do que os outros. As outras ações, imagino que sejam pulverizadas, né? Então, esse quadro nem sempre assim, ele é o presidente, ele é o CEO, ele é o dono, não. No dia a dia, ok, na mídia, ok, né? Isso vale. Mas a gente sempre precisa atentar exatamente a essas definições quando a gente trabalha com o inglês, né? Nos negócios, no trabalho e por aí vai. É sempre bom, sempre importante saber essas diferenças, né? E se você gostou desta aula, você quer aprender mais sobre o Business English para a sua carreira, faz o seguinte, aqui embaixo você pode se inscrever, daí o que acontece? Eu vou te avisar assim que eu postar novas aulas, tudo bem? Então, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.